Olá, irmão e irmã, desejo que a paz de Jesus, Filho de Deus, esteja com você. Quero convidar você nesse momento a me acompanhar. E nesse vídeo eu quero falar sobre a Semana Santa. A Semana Santa, ela começa oficialmente no domingo chamado Domingo de Ramos, também Domingo da Paixão. Esse domingo marca o final da vida, da missão de Jesus, na sua vida terrena, né? Também a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém. Havia nesse momento uma grande expectativa, os apóstolos ansiosos, o povo esperando que algo extraordinário fosse acontecer. Aí acontece a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus aceita entrar, mas o povo esperava uma coisa. Jesus estava ciente daquilo que estava fazendo. O povo imaginava que essa entrada fosse uma entrada triunfal, onde ele tomaria o poder, mas Jesus mostra por que ele entra de outra forma. A prova disso é o animal usado. O animal usado. Jesus pede que eles busquem um jumento, né, para poder usar. Na época, esse animal ele era mais o símbolo do serviço, né, das pessoas mais simples que tinham esse tipo de animal. O cavalo, outro animal, era um animal mais assim dos poderosos, podemos dizer, um animal usado para guerra. Então Jesus prefere um jumento para poder entrar na cidade. E assim o povo o aclama, né, com alegria. Mas Jesus tem consciência, né? Ele é o servo humilde, né, aquele que vai entregar a sua própria vida. Então, no domingo, no início, é feito essa parte, depois, durante a liturgia da palavra, é proclamada a leitura da paixão de Jesus. Isso que é chamado Domingo de Ramos e Domingo da Paixão. E a paixão que é proclamada é do Evangelho do ano, né? No caso, esse ano será do Evangelho de Marcos. Então, a Semana Santa inicia com o Domingo de Ramos e da Paixão. Depois, a partir de quinta-feira, iniciamos outro momento chamado Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, a palavra Tríduo, 3, inicia então com a Quinta-feira Santa, onde é celebrado a ceia do Senhor. Jesus se reúne com os apóstolos, a véspera da Páscoa judaica, e celebra com eles a sua última ceia. Não é uma ceia normal, vamos dizer assim, como aquelas que em outros momentos era feita, mas nesse dia era celebrada a ceia judaica. Por isso que havia todo um ritual, né? E os apóstolos pedem para Jesus como é que ele queria que fosse preparar esta ceia. Jesus orienta, eles vão numa sala que vai ser chamada de cenáculo, onde ele vai realizar a ceia. E a forma com que Jesus faz esta ceia é um pouco diferente. Ele não segue exatamente o ritual da ceia judaica. Normalmente na ceia judaica era preparado o cordeiro, né? Era usado como alimento. E Jesus não pede aos discípulos isso, mas apenas pão e vinho. Por que Jesus muda, né? Porque ele vai dar um novo significado, né, para esta ceia, né, que vai ser depois a Eucaristia. Então, esse momento, Jesus prepara os discípulos para isso. O pão, ele vai dizer, né, será o seu próprio corpo, né, entregue, e o vinho, né, ele vai dizer que será o seu sangue derramado na cruz. No Evangelho de João, que foi escrito mais tarde, ele não narra essa parte. O Evangelho de João ele dá destaque a um outro gesto que não fazia parte da ceia judaica, mas que Jesus faz nesse momento, que é o gesto do lava-pés. Na ceia judaica não tinha esse gesto. Jesus coloca nesse momento. Os discípulos acharam um pouco estranho, né? Pedro achou muito estranho, tanto é verdade que ele falou para Jesus que ele não aceitaria isso, né? Jamais ele aceitaria de Jesus lavar os seus pés. Era um gesto feito por escravos, então não combinava com aquilo. Então não aceita, e Jesus chama a atenção dele,
que ele quisesse ter parte na sua vida, teria que aceitar, mesmo que naquele momento não entendesse. Depois que Jesus realizou o gesto, ele explicou, com muita paciência, o significado desse gesto. O Evangelho de João narra toda essa explicação que Jesus dá. Após o momento da ceia, Jesus parte para o Jardim das Oliveiras. Aí nós iniciamos a segunda parte do tríduo, que é a sexta-feira. A sexta-feira santa, assim chamada, é o momento mais alto, vamos dizer assim, da caminhada terrena de Jesus, onde ele vai entregar a sua própria vida. A morte de Jesus na cruz, para nós hoje, não é difícil de entender. Nós temos certeza de que Jesus morre na cruz para nos salvar. Mas naquele momento, naquele dia, no dia da paixão, foi algo muito estranho. Tanto o povo, aqueles que seguiram Jesus, acreditavam em Jesus, acharam muito estranho esse final. Os próprios apóstolos acharam muito estranho aquilo que estava acontecendo. De Jesus, assim, ser preso, não reagir e entregar-se à morte. Então, foi algo assim que no momento ninguém conseguiu entender. E mesmo depois, verdade que muitos esperavam, assim como no domingo de Ramos, na sexta-feira, havia essa expectativa. Jesus subindo ao Calvário com a cruz. Antes de morrer, muitos imaginavam que ele não chegaria a ser suspendido na cruz. Outros achavam que ele sairia da cruz assim de uma forma extraordinária. Mas nada disso aconteceu. Jesus aceita ser pregado na cruz e morre na cruz. Esse é o fato. E qual foi a reação dos discípulos? De surpresa, de tristeza, de decepção. Eles que tinham entregue a sua vida para Jesus, deixado tudo, de repente vem algo assim que não conseguiram entender. E depois que Jesus é sepultado, inclusive, o Evangelho de Lucas fala dos discípulos de Emaús, eles estavam andando decepcionados por tudo aquilo que tinha acontecido. Mas aos poucos, eles vão entendendo o significado da sua morte na cruz. Então a sexta-feira é esse fato, é a paixão de Jesus. O dia seguinte é chamado a vigília, o sábado santo, ou a vigília pascal. Essa é a celebração mais importante, chamada a mãe de todas as vigílias. É a celebração mais importante do ano litúrgico. Por isso que é uma celebração diferente, toda especial. E ela é dividida em 4 partes. Começa com a bênção do fogo novo, depois a bênção da água, as promessas do batismo, antes disso as leituras, depois a parte da bênção da água, o rito do batismo, e finaliza com a parte eucarística. A bênção do fogo, por quê? Por causa da vela chamada Círio Pascal. Essa vela é acendida nesse fogo abençoado e ela é o sinal do Cristo ressuscitado. Por isso que a cerimônia acontece à noite, não pode ser feita de dia, acontece à noite, em torno desse fogo feito fora da igreja, e no momento em que é aceso o Círio Pascal, inicia-se uma procissão para dentro da igreja. O círio aceso simboliza o Cristo ressuscitado, o Cristo que vence as trevas. A luz vence as trevas, o Cristo ressuscitado vence a morte. Depois vem as leituras. Nessa noite, somente nessa noite, é feito um número maior de leituras. São 9 leituras bíblicas. Normalmente são 3 no domingo e 2 dias de semana. Mas, excepcionalmente, nessa noite, são feitas 9 leituras. Qual é a razão? Qual é o motivo disso? Como eu falei, a vigília pascal é a mãe de todas as celebrações. Então, numa só celebração, a igreja nos convida a recordar toda a história da salvação. Por isso que as leituras começam com o livro do Gênesis, depois passa por toda a história do Antigo Testamento. A criação, depois vem a libertação, a libertação que tem como o texto principal
a saída da escravidão do Egito, depois a aliança, né? A aliança do Sinai, e toda essa história aí. E culmina no Evangelho, que narra a ressurreição de Jesus, o início do tempo da salvação. Então, por isso que são 9 leituras. Depois, o seu terceiro momento, o rito do batismo. Essa celebração, ela foca os 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Esses 2 sacramentos são os mais importantes, podemos dizer. Todos são importantes, mas esses 2 são os mais importantes. O batismo, porque marca o início da nossa caminhada na fé. Quando recebemos a graça de Deus, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E a Eucaristia que é o sacramento que sustenta essa fé. É o Cristo ressuscitado, o Cristo vivo, né, que alimenta a nossa fé. Então, a vigília pascal são esses 4 momentos aí que nós celebramos. Por isso que é uma celebração mais longa, mais rica em gestos, em ritos, né? Todos eles, cada momento, são especiais. Então, é a celebração mais importante do ano litúrgico. E assim nós encerramos, né? Encerramos a chamado Tríduo Pascal. O domingo, chamado Domingo da Páscoa, já é o início do tempo da Páscoa, né? É o domingo da ressurreição, chamado primeiro domingo da Páscoa. E assim, daí a partir daí, vamos seguir durante 50 dias, chamado tempo da Páscoa, onde vamos encerrar com a solenidade de Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo. Então, está aí um breve resumo da Semana Santa. Desejo para você, né, uma semana abençoada. Participe desde o domingo de Ramos, depois do Tríduo, todos os dias. Né? Todos os dias são celebrações assim, muito ricas, muito profundas, e com certeza nos fortalecem, nos ajudam na caminhada da nossa fé e no crescimento da nossa fé. E desde já, desejo para você uma feliz e santa Páscoa, que o Cristo ressuscitado ilumine sempre a tua vida. E termino pedindo esta bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.